casa, às vezes eu saio e não aparece a minha foto, é que eu tenho uma filha pequena e ela, às vezes ela vai querer dormir, eu vou fazer oração com ela, depois eu volto, Tá tá bom, bom? não tem problema. A gente vai seguir aqui na aula. Então, vou começar a compartilhar com vocês tela. Quem vocês estão? Cadê? Perdi vocês. Para mim parece que está carregando. Ah, tá. Agora deu. Tá, deu uma travada aqui. Então tá. Bom, gente, né? A ideia da aula de hoje é trazer o quanto o reiki e a meditação, né? Então, assim, eu sempre falo de reiki, mas a gente tem outra prática integrativa que é a meditação, quanto esses dois, eles são aliados, são muito importantes dentro da saúde mental. Né? Então, assim, a gente poder usar essas ferramentas a nosso favor. Eu vou começar, né, me apresentando. A Débora está chegando e a gente espera que outras pessoas também assistam. E quem não me conhece, então vou fazer uma breve apresentação. Né? Eu sou Liane, moro em Porto Alegre, então por isso que a gente estava falando, né, Débora? Tu tá em Foz do Iguaçu, nós estamos em Porto Alegre, a Marina também é daqui. Sou nascida, criada, a vida inteira morei aqui, né? E eu sou psicóloga de formação. Me formei pela PUC, aqui de Porto Alegre. Agora, em ano que vem, já fazendo 35 anos de formada. Então, já é uma história, uma bagagem. E eu sempre trago que eu nunca tive dúvidas de que era esse o caminho que eu queria seguir. Mas, na época, eu não sabia que eu ia trabalhar do jeito que eu estou trabalhando hoje, porque eu não tinha nem ideia, né, de vibração, né, de energia. Eu queria ser psicóloga, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E logo depois de formada, eu comecei um curso de pós-graduação em psicoterapia analógica holista. Era para ver a pessoa como um todo, né? No seu físico, mental, emocional e espiritual. Aquilo para mim fazia muito sentido. Desde a época da faculdade, eu já me dedicava mais para o trabalho sistêmico, de família, então, que ia além do indivíduo, né? Então, assim, de olhar ele no seu meio, né? O que está interferindo? Esse curso de pós-graduação era pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, e foi a partir dali que eu comecei a tomar mais consciência ou conhecimento sobre a vibração, e até pela medicina vibracional. E passei a estudar a doença como um caminho, então, assim, como a doença como uma manifestação de um desequilíbrio energético, e que a gente levando essa energia para trazer um equilíbrio, a gente vai estar devolvendo a saúde para essa pessoa. E eu fui me embrenhando, vamos dizer assim, cada vez mais. Fiz grupos de estudo para estudar física quântica, e aí me foi apresentada a terapia floral, que foi uma paixão. E logo em seguida, através do conhecimento das pessoas, uns fazendo um curso aqui, outro ali, eu conheci o reiki. E foi uma paixão, paixão ao primeiro toque, assim, né? De sentir a energia, de sentir o benefício em mim. E aí, assim, isso nós estamos em 1994. Então, já faz mais de 30 anos que o reiki faz parte da minha vida. Só que quando eu comecei lá, a minha ideia era
fazer para aplicar nas outras pessoas. E eu fiz o nível 1, eu fiz o nível 2 e não tinha ideia de fazer o nível 3 porque eu não tinha, né, na minha cabeça eu não ia dar aulas, eu ia simplesmente aplicar. Mas eu queria saber e ler, né? Na época tinha poucos livros e toda a possibilidade de curso que tinha mesmo com mestres diferentes, então eu fiz muitas reciclagens. Em 2003, eu me senti chamada a ser mestre Reiki, começar a dar aulas, mas mesmo dando aulas, eu continuei estudando, né? Eu tenho essa característica, né, de estar sempre estudando, eu quero estar acompanhando o que está acontecendo, me atualizando. E ao longo desse tempo, eu pude ver, através dos estudos de outros cursos, que muitas das coisas que eu aprendi não era bem assim, né? Me foram ensinados outras técnicas, outras visões sobre o mesmo tema. Eu hoje, né, ali fala 250, com certeza, assim, mais de 300 alunos eu já formei. Eu sigo aplicando o Reiki, dando cursos. Para mim, o Reiki é um chamado de alma. Antes da pandemia, eu tinha um trabalho voluntário, né? Eu tinha alguns alunos que a gente criou na periferia aqui de Porto Alegre, dentro de uma escola. Infelizmente, esse projeto social, com a pandemia, ele acabou. Eu segui estudando, fiz alguma formação de aplicar reiki em crianças e poder levar para mais e mais e mais pessoas. E esse é meu intuito, né? Para mim, não é à toa que a gente começa dizendo que reiki é para a vida, reiki é para todos os momentos, reiki a gente precisa desmistificar, a gente precisa da sair da maca, transcender a maca, né? Então, assim, é importante, o tratamento existe, sim, ele existe, mas o reiki é muito mais do que isso. E ele precisa e pode ser incorporado no nosso dia a dia para o bem-estar da gente, de todas as pessoas à nossa volta, não só como um tratamento dentro do consultório, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Então, assim, principalmente eu, como psicóloga, vejo que existe muito preconceito dentro da saúde mental. Então, assim, as pessoas não querem tomar remédio, ou as pessoas não reconhecem que estão com um problema, algum tipo de transtorno, né? Então, assim, a ideia de fazer essa aula é poder trazer mais informação, porque eu acho que a gente pode ajudar as pessoas levando a elas mais informação. E então trazer como o reiki e a meditação. E por que a meditação? Porque dentro do reiki também existe a meditação. Ela já foi trazida junto, né, com o Uzui, uma prática de meditação, como algo que nos ajuda a conectar com a gente mesmo, para fim da gente se equilibrar. Então, assim, como eu disse, hoje em dia, saúde mental, problemas de estresse já virou lugar comum. Tá todo mundo estressado, né? Todo mundo tem problema, todo mundo correndo, todo mundo estressado. Só que esse estresse, que já é considerado normal, ele traz impacto na saúde física e mental das pessoas. E o que a gente considera, então, assim, tem meta a cumprir no trabalho, eu tenho que lidar com vários problemas, diversas profissões, mas não só as profissões, mas dentro de casa, com várias tarefas,
né? Então, assim, são muitas cobranças, são muitas demandas em que as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas e estressadas. Por isso que eu digo é lugar comum, porque cada vez mais a gente tem ouvido falar assim, ai, estou estressada. Ai, que estresse. Ah, não te estressa. Fulano está estressado. Ah, está irritado. Ah, está estressado. Então, acho que é importante a gente entender o que que é estresse, entender que ele faz parte, mas que a gente precisa estar bem para lidar com essas demandas do dia a dia, para que esse estresse eles não criem um prejuízo tão grande e não interfiram tanto na nossa qualidade de vida. Hoje em dia, né, a saúde mental tem sido muito impactada, principalmente nos profissionais, e tem algumas profissões que elas, vamos dizer assim, elas são mais atingidas, aquelas que têm as metas, professores, bancários, as pessoas que lidam com outras pessoas, porque daí tu lida, é uma pessoa com estresse, com outra com estresse, então assim, tem criado muitos problemas, né? Então assim, existem estudos, então assim, que pela Organização Mundial de Saúde, então assim, aqui até traz que uma em cada 8 pessoas tem algum tipo de transtorno mental. E isso tem sido desencadeado muito pelo estresse do dia a dia. E dessas pessoas, tá? Então, assim, tem números, até tenho aqui algumas coisas, que no ano passado, 2024, 472 mil pessoas foram afastadas do seu trabalho por transtornos mentais. Então, por isso que eu falei muito o estresse ligado ao trabalho, ao profissional, porque ali a gente tem visto que tem impactado diretamente nas pessoas e que tem prejudicado cada vez mais não só os trabalhos, né? Então, se as pessoas têm se afastado, tem criado um problema de saúde, então, assim, mais pessoas buscando tratamento, mais pessoas buscando medicação. Para vocês terem uma ideia, esse número de 2024, ele é 68% maior que 2023. Então, assim, é importante a gente se dar conta que são números muito elevados e que a gente precisa colocar uma atenção e ajudar isto a ter um cuidado com as pessoas, né, entendendo e encaminhando para poder ajudá-las cada vez mais. Então, assim, quando a gente fala em estresse, é importante a gente identificar, né? Fala de saúde mental, a primeira coisa que vem é a ansiedade e depressão, que são os mais comuns, que é o que mais tem, vamos dizer assim, não é registro, mas é o que mais tem aparecido, né? Mais comum a gente ouvir. Tem vários, mas aí a gente não vai se deter em todos. Quero começar falando que a raiz do estresse e da ansiedade é o mesmo, e que os dois eles estão motivados pelo medo. Medo do quê? Medo de qualquer coisa, medo. Né? Então, assim, quando a gente está com medo, uma preocupação, ele vai estar trazendo uma tensão. O nosso corpo, ele cria um estado de vigilância constante. É uma descarga de adrenalina, de cortisol, para ficar mantendo esse organismo em equilíbrio. E ele vai se desgastando, ele vai buscando, sempre estando em estado de alerta, né? E sempre trazendo um desgaste.
como eu falei antes, assim, medo do quê? De qualquer coisa. É importante que a gente entenda que para o nosso cérebro a gente não tem como identificar se esse medo é real ou imaginário. Muitas vezes a gente tem o medo de ser demitido. Todo mundo tem medo de ser demitido, mas e medo, isso é uma coisa importante, assim, medo ele é normal, é natural, de todo ser humano tem, ele é uma defesa da gente. Por isso que o nosso corpo ele reage, porque a gente precisa ter medo, né? A gente precisa ter medo para o cuidado. Então eu tenho que ter medo de sobrevivência, então eu vou cuidar quando eu caminho na rua. Então assim, o problema não é em ter medo, em se preocupar, é em ter isso em excesso, é fazer disso uma descarga muito grande, porque a gente sobrecarrega o nosso corpo e aí passa a ter um desequilíbrio. Com esse desequilíbrio, o que que a gente gera? A gente gera uma, uma diminuição da defesa do nosso organismo, e aí sim o aparecimento de várias doenças, né? Então, assim, o descontrole, ele é físico, ele é emocional, e assim, a gente não pode dizer o que que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Por quê? Porque essa separação, ela é didática, gente. A gente estuda as questões emocionais e estuda o físico. Ah, o que que acontece quando eu estou com medo? Ah, existe uma descarga de adrenalina que faz com que o teu corpo fique mais tenso, porque tu tem que estar com os músculos tensos para poder correr, ataque cardíaco. Então, assim, existe todo um estudo da parte física, existe um estudo da parte emocional, mas é importante a gente saber que tudo isso ele acontece ao mesmo tempo. Ele é um desequilíbrio global e que não é só o corpo ou o emocional que traz o medo, aquela sensação de vulnerabilidade, ele também acontece no nosso mental. Que é no nosso mental? A pessoa ansiosa, a pessoa com medo, ela passa a ter pensamentos negativos. Tudo parece ser um problema, tudo fica difícil. Então, ela começa a desconfiar de tudo, a olhar tudo, né? A ver, né? Até provar que focinho de porco não é a tomada, a buscar os problemas cada vez mais. Então, é importante que a gente comece a observar em nós mesmos e quem está à nossa volta, como é que está esse grau de medo, de ansiedade, de insegurança, porque é natural eu querer garantir o meu emprego, ter medo de ser posta para a rua. Então, eu vou fazer e cumprir as tarefas. Isso é natural, é normal e é esperado que tu vá lá e cumpra aquilo para manter o emprego. Mas muitas vezes as pessoas se cobram, né, um nível de cobrança de uma exigência muito grande, né? Com medo de que essa demissão vai acontecer a qualquer momento, aí já vamos para o lado do imaginário. Então, assim, ela tem um bom desempenho, ela tem notas, ela está sendo valorizada, e mesmo assim, ela ainda acha que tem algum problema, que não é o suficiente, que ela tem que fazer mais e ela fica se cobrando. Então, assim, quando a gente percebe que essa exigência, que essa cobrança, que esse medo, ele está exacerbado, a gente tem que ligar um alerta. Mas assim, quais são os sintomas, né? Principalmente físicos, para a gente observar na gente e quem está na nossa volta.
Para quem tem ansiedade, é natural as pessoas terem palpitação, uma preocupação, como eu disse, excessiva, constante. Será que está suficiente? Será que está bom? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? As pessoas podem ter até falta de ar porque a respiração ela fica curta, ela não consegue, né, dar conta de fazer as coisas pelo medo. Por quê? Porque o corpo está acelerado. Então, essa taquicardia. É muito comum as pessoas acharem que estão tendo um infarto e, na verdade, elas estão tendo o quê? Uma crise de ansiedade. E, bom, tem que ir na emergência se acha que está tendo, porque, assim, se tem um problema de coração, tem que averiguar. Mas, na maioria das vezes, a questão toda é, é uma sensação de morte, né? É um sentimento de morte. Então, é um mal-estar muito grande, uma tensão e também uma irritabilidade, né? Então, é importante a gente se dar conta que aquelas pessoas que têm uma alteração de humor se irritam facilmente, né? Por isso que eu disse que dentro das profissões, aquelas que lidam com o público, porque as pessoas estão mais impacientes, mais irritadiças. Então, ter paciência para lidar com quem não tem paciência, daqui a pouco começa uma bola de neve, é algo bem difícil, né? Então, assim, é importante das pessoas estarem constantemente se avaliando e buscando algo que ajude ela a lidar com tudo isso. Gente, cada pessoa não tem uma fórmula, né? Eu usei antes algumas características, mas a ansiedade, ela não se manifesta igual para todo mundo. Cada pessoa, ela tem uma forma de manifestar aquilo. Umas ficam mais irritadas, as outras choram mais, outras têm problemas respiratórios. Cada um enfrenta esses sintomas, essas dificuldades de uma forma diferente. Então, é importante que a gente pare, olhe, converse para entender o que está acontecendo com essa pessoa e entender o quanto tem de real, o quanto tem de imaginário, o que ela está manifestando e o que esses sintomas eles podem estar trazendo, né? A gente tem um livro que na época que eu estudei na faculdade falar do Pierre Weil, que é O Corpo Fala, né? Então, assim, a gente manifesta a doença, a postura, muito pelo nosso corpo. E se a gente passa a prestar atenção, ficar atento àquilo que o nosso corpo está nos dizendo, a gente vai aprender e tem como buscar alternativas para que ele volte ao equilíbrio, né? Então, assim, se ele está muito cansado, se ele está muito irritado, o que está acontecendo comigo, né? Agora a gente está numa época do ano, estamos em novembro, né? Quer dizer, todo mundo, já acabou o ano, já chegando o Natal, as pessoas estão muito aceleradas, é uma sobrecarga, final de ano, está terminando o colégio, as provas de final de ano, né? Esse final de semana aqui teve Enem, no Brasil, aqui não, né? No Brasil todo, Enem, provas, testes. Então, e todo o cansaço acumulado do ano todo. Então, é importante a gente olhar que esse entorno também ele está propiciando esse estresse e que muitas vezes a gente precisa olhar aqui que meu corpo, eu estou precisando dormir um pouco mais, eu estou precisando relaxar,
né? Então, assim, estou precisando, aí agora depois nós vamos falar, né, do reiki, ou eu estou precisando meditar. Que prática, o que que eu estou precisando para me ajudar a ter o equilíbrio, né? Então, assim, a ansiedade, quando ela não é tratada, ela vai aumentando e ela vai se manifestando e pode se tornar uma depressão, né? Então, assim, são dois transtornos, né, emocionais, tanto a depressão quanto a ansiedade. É importante que a gente saiba que a depressão não necessariamente vem de uma ansiedade, mas que essa ansiedade não tratada pode sim levar a uma depressão. Tá? Então, assim, por isso que é importante observar, analisar e buscar um tratamento. Às vezes, a pessoa está estressada, está precisando de férias, está precisando só um fim de semana mais tranquilo. Em outros momentos, não. Outros momentos, ela está precisando de um tratamento, ela está precisando de um olhar, ela está precisando de um acompanhamento e muitas vezes até uma medicação, né? Então, assim, essa é importante que a gente não tenha esse preconceito, que a gente encaminhe e oriente tanto quem está à volta ou a gente mesmo e busque a ajuda, né? Então, assim, buscar um atendimento psiquiátrico e psicológico é importante também. Lembrando que o reiki, a meditação, a própria terapia floral, e outras terapias, elas são práticas integrativas e complementares. Elas não substituem um tratamento para o físico. E eles podem e devem existir juntos. Né? Então, assim, quando a gente fala da depressão, que normalmente as pessoas buscam mais, a ansiedade, até as pessoas não buscam tanto um tratamento, não reconhecem tanto para buscar um psicólogo ou um psiquiatra. Mas na depressão, sim. Né? Então, assim, porque ela já agravou o sintoma, tu não buscou um atendimento anterior. E aquilo agravou, aquilo levou a maior tensão, a um desgaste maior do corpo, né? Então, assim, onde é que acaba agravando, né? É um cansaço, uma exaustão a ponto da pessoa muitas vezes não ter força de sair da cama, de fazer tarefas que antes eram corriqueiras, né? Então, assim, como lavar uma louça, como varrer uma casa, como então as pessoas passam a procrastinar, não quero olhar para isso, né? Então, assim, tem problemas de sono, às vezes, né? Sempre os extremos, ou uma sonolência ou uma insônia, né? Então, assim, ela começa a mostrar que ela não tá bem, que ela não tá nada bem. Dores de cabeça é comum, né? Mas o que a gente mais vê são os sintomas emocionais e mentais, né? A gente fala que a depressão, é só tristeza, né? E muitas vezes as pessoas confundem, né? A pessoa, sei lá, perdeu um parente, a pessoa está triste, ela está deprimida. Não, ela não está deprimida, ela está em luto. Mas se ela não consegue elaborar esse luto, sim, ela pode entrar em depressão. A tristeza, ela faz parte da depressão, mas nem sempre a gente tem essa ideia, né? Até uma caricatura da pessoa deprimida, aquela triste. Mas existe pessoas que estão disfarçando, mas que a gente percebe que elas estão mais irritadas, elas são mais agressivas, né? Ou elas simplesmente assim, elas se isolam. Então, assim, quando fala ali em falta de interesse, ânimo para as tarefas,
as pessoas convidam, fulano, vamos tomar um chopinho hoje? Ai, não, obrigada. Amanhã também, aí sempre tem uma coisa, aí começa a faltar, né? Ou porque está com alguma dor, ou porque inventa alguma desculpa, né? Então, assim, as pessoas, aí, o isolamento é um dos sintomas, a irritabilidade, as pessoas choram com facilidade, a, a apatia, o que que é apatia? É essa falta de vontade de fazer qualquer coisa, é uma indiferença, né? A pessoa realmente não, aquilo não, ela não consegue mais se conectar com os outros. Que é depressão? É sem pressão. Então ela não consegue ter essa força de conexão, de ânimo, e ela acaba cada vez se isolando mais. E isso é sério. Às vezes assim, tá só cansada. Não, às vezes ela não tá só cansada, ela tá sem força. Como eu disse, existe muito preconceito, né, de buscar esse tratamento, porque antigamente, e tem muita gente que ainda diz, porque eu ainda escuto isso aqui, quem vai a psicólogo e psiquiatra é porque tá louco, né? Então tá associado à loucura, à falta de conexão com a realidade, e não por um problema, um desequilíbrio emocional e mental. E aí, o que que as pessoas fazem? Né? Elas, em vez de buscar uma medicação ou um tratamento correto, muitas vezes elas até buscam uma medicação, mas elas buscam o quê? Uma automedicação. Então eu vou tomar uma vitamina tal, eu vou tomar um relaxante muscular, ou eu vou tomar, sei lá, algo que cafeína para me dar mais, né? Porque assim, as pessoas começam a se medicar e muito comum dentro da depressão, a pessoa busca álcool e drogas, né? A própria medicação, ela já é uma droga, né? Mas a droga que a gente está falando, né? E, e, e hoje em dia, vamos dizer assim, tem uma oferta muito grande de drogas muito diferentes, né? Drogas sintéticas hoje em dia, mas é muito comum a gente ouvir, e eu ouço aqui, eu vou fumar um baseado para relaxar, ou eu vou tomar. Antigamente tinha o pó de guaraná, hoje em dia tem gominhas estimulantes, né? Ou eu vou tomar a melatonina para dormir, porque eu estou com insônia. E a gente vai com isso disfarçando, disfarçando os sintomas, mascarando um problema e tornando ele cada vez maior. Outra droga que é socialmente aceita, né? Eu falei o fumar o baseado, mas assim, as pessoas que são ansiosas e deprimidas normalmente fumam o cigarro. Hoje em dia as pessoas estão cada vez fumando menos, né? Não tem mais tanto o cigarro, mas o álcool é uma droga que tem sido muito buscada, né? Eu sempre digo, todo o alcoólatra é deprimido. Nem todo deprimido é alcoólatra, mas todo alcoólatra é deprimido. Porque a gente tem até aquela, como é que a gente diz? Né? De afogar as mágoas, né? Então, assim, no álcool, de buscar essa compensação. Então, por isso que é muito importante, gente, a gente estar aqui entendendo o que que é a ansiedade, entendendo o que que é a depressão,
para buscar a saída mais adequada, buscando num consultório médico, psiquiátrico, psicológico, para que ela busque o tratamento adequado para aquilo que está passando, né? Mas estou buscando o tratamento médico, mas mesmo assim eu posso ajudar usando outros tratamentos. E o reiki e a meditação, eles trazem, eles não vão substituir, eles vão só agregar ainda mais o benefício dentro da saúde mental. É importante que a gente. Tem muitas pessoas que me procuram e dizem assim: ah, eu quero tomar floral porque eu não quero mais tomar remédio. Ah, eu quero fazer o reiki porque eu não quero mais tomar remédio. Não, eu digo sempre que assim, ó, isso para mim eu não compactuo. O uso da medicação, ele é importante, mas quando a gente lança a mão do reiki, da meditação, de outras práticas, o que que acaba acontecendo? A gente vai precisar de menos tempo de tal medicação, ou a dosagem ela pode ser menor. Então, a gente ajuda a pessoa, a gente dá para ela essa força vital e esse equilíbrio para que ela mesmo vá buscar a sua saúde, né? Que busque aquilo que precisa, né? Então, assim, acho que é importante lembrar, assim, o que que é o reiki, então, né? Se ela está buscando o reiki para auxiliar, o que que é o reiki, afinal de contas, né? Ah, é uma prática terapêutica que visa o equilíbrio, né? Através da imposição de mãos, onde tu vai canalizar a energia do universo, né? Para reduzir tensões, sim. Mas vamos voltar lá atrás, né? Então, assim, quem já fez o nível 1 comigo, né? A gente fala. É importante a gente entender o que que é o reiki, a sua história, e o que que é o legado que o Zui Sensei nos trouxe, né? É, o Zui nos disse que reiki é a arte secreta de convidar a felicidade, a medicina espiritual para o corpo e para a mente. Então, assim, olha que coisa importante, né? Então, assim, as pessoas que são felizes, né? Então, assim, elas não estão deprimidas, elas não estão ansiosas, elas estão felizes. É o que a gente busca. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer trazer esse equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e andar mais equilibrado. E como é que ele disse, né? Ah, bota as mãos, não, ele começou dizendo, né? Pela manhã e à noite, sente, coloque as mãos em posição gachô, ou seja, ele já traz a meditação como uma prática do reiki, e recite os 5 princípios. Trazer os 5 princípios como mantra, usando a frequência dessas palavras, já vai nos ajudar a se reconectar com essa ideia. Porque lembra que eu falei antes, a pessoa que é ansiosa, ela começa a ter o quê? Pensamentos mais depressivos, tudo está difícil. No momento em que a gente traz outros pensamentos, outras ideias para colocar no lugar, a gente vai estar ajudando essa pessoa a se reconectar com uma nova vibração. Então, o reiki é a imposição de mãos? Sim, ele vai trazer um alinhamento energético através dessa imposição de mãos? Sim, mas não só isso.
Ele já começa na sua ideia primordial de levar a sua filosofia, o seu princípio. E vocês lembram quais são os 5 princípios? Somente hoje não me irrito ou não fico bravo. Somente hoje não me preocupo e sou aqui e agora, né? Então, assim, somente hoje não me preocupo. Somente hoje sou grato. Somente hoje trabalho honestamente. Somente hoje sou gentil. No momento em que a gente começa a praticar estes princípios, a recitar, a gente já vai começar a trazer uma nova vibração para o nosso dia a dia, né? E fazendo a imposição de mãos, trazendo, né, o tratamento através da harmonização da energia dos chakras, a gente pode sim minimizar, então, reduzir o estresse, reduzir a ansiedade. A gente vai ter, existe várias pesquisas que trazem o alívio dos sintomas, né? Melhora do sono, melhora do nosso sistema imunológico. A pessoa traz uma sensação de bem-estar, de mais equilíbrio, né? Então ela passa a ter menos, ser menos impulsiva, estar mais aqui e agora. Então ela passa a ter um autocontrole. Vocês veem que o reiki, claro que eu sempre digo para as pessoas, uma aplicação de reiki não é milagre. Ele vai ajudar, a pessoa já vai sair com uma sensação de bem-estar, mas a continuidade, por isso um tratamento. Quando o Zui trouxe o reiki, o objetivo era uma tentativa de mudança de hábito. Por quê? Porque o hábito, ele traz. Então, assim, se eu tenho o hábito de correr todo dia, de comer rápido todo dia, de, de ter os pensamentos, o que que eu trago, quais são os meus hábitos? Ou eu tenho o hábito de me alimentar bem, eu tenho o hábito de praticar a meditação, o reiki, eu tenho o hábito de boas leituras. Quais os meus hábitos? E muitas vezes, e aí através do reiki, a gente tem várias técnicas, né? Como para quem está lá no grupo, eu comentei, no nível 2 do reiki, a gente aprende a cura mental. A cura mental, ela propicia o quê? Que a gente identifique um hábito que precisa ser modificado. Então, eu fumo e eu quero modificar. Eu posso aplicar a técnica modificando esse padrão através de uma afirmação. Então, isso eu já falei do fumar, porque eu já trabalhei com uma paciente, né? Eu me liberto do hábito de fumar. E poder trabalhar isto e buscando essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, né? E essa mudança de frequência energética. Como eu falei lá no início, gente, a gente estuda tudo separadinho, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, né? Então, assim, o meu sangue está correndo pelo corpo, ele está passando pelos meus rins, que está filtrando, daqui a pouco, né? Quando terminar, vou ter que ir no banheiro, o meu pulmão está acontecendo, o meu coração está batendo, tudo acontece ao mesmo tempo. E isso não é diferente, né? Então, assim, no nosso pensamento, né, nessa nossa vibração. Então, quanto mais a gente puder englobar,
por isso que trabalhar com o reiki junto com o tratamento do corpo físico vai ser fantástico, porque a gente está trabalhando como um todo, a gente está olhando para o todo daquela pessoa, olhando para, né? Qual é o trabalho, o que que ela precisa mudar, de repente o que que ela precisa de ajuda. E dentro da terapia, dentro desse auxílio, dentro da terapia com o psicólogo, ela vai buscar, né, essa consciência sobre o que está acontecendo com ela e o que é bom e o que é importante dela poder mudar na vida dela, né? E a meditação? Ah, uma coisa importante. O reiki e a meditação, eles já fazem parte, né, das práticas integrativas e complementares, né, que já é oferecido pelo SUS, ele já é reconhecido que tem benefícios, né, para um tratamento. A meditação, ela entrou para o SUS em 2006. O reiki, ele só entrou em 2017, onde ele foi não só reconhecido dentro do SUS, como reconhecido como uma prática de trabalho. Então, as pessoas, elas podem, fazendo o curso, praticando, se tornar terapeutas reiki. Então, a profissão de reikian, de terapeuta reiki, foi reconhecida também pelo Ministério do Trabalho em março de 2017. Mas, pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, 2017 foi reconhecido no Brasil, mas a Organização Mundial de Saúde já reconhece o reiki como uma prática eficaz no tratamento de doenças desde 2007. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia de que é relativamente novo tudo isso, por isso que quanto mais a gente levar esse conhecimento, melhor. A meditação, por mais que ela seja uma prática milenar e muito comum, ela é comum no Oriente. Para nós aqui do Ocidente, ela não é muito conhecida e nem tão praticada. Ela vem sendo praticada ao longo do tempo, mas ela não é algo comum. A gente imagina, até pela pose ali da foto, né? Como a pessoa meditando, parada, né? Só respirando. Esse é um tipo de meditação, né? A meditação, ela não tem a ideia, todo mundo diz assim, ah, é difícil de eu meditar porque eu não consigo fazer meu pensamento parar. Mas é justamente por isso que a gente tem que meditar. A gente não vai parar de pensar, todo mundo pensa e vai continuar pensando. A questão é a gente não se conectar tanto, é poder estar no aqui e agora, não se apegar a esses pensamentos, né? É usar o não julgamento. Por isso que eu digo assim, é deixar o pensamento ir, vir e ir embora, como se fossem nuvens no céu. Existem vários tipos de prática de meditação, né? A gente tem falado da consciência plena, da atenção plena, o mindfulness, né? A gente tem a meditação ativa, a gente tem meditação guiada, a meditação silenciosa. Então, cada pessoa pode buscar aquela meditação que ela se sinta mais, vamos dizer assim, não é chamada, mas é aquilo que se adapte. Ah, eu não consegui, não gostei, aí eu tenho que ficar quieto. Mas é importante, como toda a prática, a gente ir buscando, experimentando e
se ajustando naquilo que é o mais, vamos dizer assim, aquilo que se assemelha mais ao nosso estilo de vida, né? Existem vários locais que promovem meditações em grupo, principalmente meditações em movimento. Então, buscar esses encontros ou poder fazer essa prática, né? Normalmente essa mindfulness ou até a meditação silenciosa a gente pode praticar sozinho, né? Então, a meditação ela é muito boa porque ela ajuda no foco, na atenção, no estar aqui e agora, né? Então, assim, de trazer uma respiração consciente, profunda. Lembra que eu falei lá atrás, assim, as pessoas ansiosas, elas têm a respiração curtinha. No momento em que tu medita e que tu busca uma respiração profunda, tu também está buscando esse exercício, né? Mudando esse padrão físico de uma respiração curta para uma respiração mais longa. Ele ajuda, então, aquelas pessoas que precisam mais foco, mais atenção. Então, porque ele ajuda a tu poder lidar com essa distração, né? Então, quando vem um pensamento e tu consegue deixar que ele venha e vá embora, e não te apega a ele, tu tá mudando também um panorama, uma forma de lidar com as distrações. Então, eu tô aqui, mas tem um carro passando. Ele não vai me atrapalhar, eu vou continuar aqui. E no momento em que eu estou meditando, eu estou também trazendo uma mudança física de estar ativando, né, neurologicamente, né? Existe uma mudança no meu estado neurológico, né, que fala do sistema simpático, que é o estresse, o alerta constante, onde eu busco, através dessa respiração, do silêncio, a gente ativa o parasimpático, que é do descanso, da recuperação, do relaxamento, e ele também, assim como no Reiki, promove bem-estar, autocompaixão, né? Então, assim, e ele ajuda a não ter esses pensamentos repetitivos. Gente, hoje, a minha proposta é um pouco diferente das outras aulas. Eu sempre dou assim, dicas de como aplicar o reiki. Hoje, a minha proposta é eu vou guiar vocês por uma meditação, para que a gente possa aproveitar esse tempo e praticar a meditação, né, e sentir esses benefícios. Então, eu vou pedir que nesse momento eu não estou vendo vocês, mas que vocês fiquem com os pés fletidos no chão, encontrem, né? Fiquem nesse local tranquilo que vocês estão, né? Sentem confortavelmente, se ajeitem na cadeira, coloquem a coluna ereta, apoiando os pés, senta confortavelmente e pode manter tanto os olhos fechados, como eles suavemente focados num ponto, né? Tem pessoas que, ao meditar, elas botam, por exemplo, uma vela ou uma luz, mas nesse momento, ou peço que vocês ou fiquem de olhos fechados, ou escolham algo na frente de vocês, onde vocês vão ficar com um olhar focado suavemente nesse local. E eu vou, a partir de agora, começar a
guiar vocês por essa meditação. Vamos começar? Então, eu peço que vocês inspirem lentamente pelo nariz, o mais profundamente possível, e no momento que vocês inspiram, contem mentalmente. 1, 2 e 3. Mantenha essa respiração presa e depois solte pela boca. E vamos repetindo novamente, inspirando suavemente. 1, 2, 3. Segura o ar e solta pelo nariz ou pela boca, também contando. 1, 2, 3. Já vai liberando a tensão, exalando esse ar, levando essa tensão do dia a dia embora. Vamos respirando mais uma vez e mais outra. Enquanto a gente vai respirando profundamente, a gente vai, sem deslocar a atenção da nossa respiração, a gente vai começar a fazer uma varredura corporal. Traga a sua atenção para os seus pés e perceba se há algum tipo de tensão neles. E relaxe, libere essa tensão. Suba para os seus tornozelos, panturrilhas, joelhos. Observe e relaxe cada partezinha do seu corpo. Se precisar fazer algum movimento para distensionar, mexe e volte a sua atenção para a respiração e agora para suas coxas, seus quadris, seu abdômen. Vai afrouxando as contraturas e liberando a tensão. Vai subindo até o peito, as costas, os ombros. Vai soltando os ombros para baixo, liberando toda a energia bloqueada e tensa que pode ter nessa região. Continue pelo seu pescoço, pela sua mandíbula, o seu rosto e a sua testa. Agora, peço que coloque as suas mãos na posição gachô, na frente do seu cardíaco. Una suas mãos em prece e vamos juntas recitar os 5 princípios. Somente hoje não me zango. Somente hoje não me preocupo. Somente hoje sou grato. Somente hoje trabalho honestamente. Somente hoje sou gentil. Agora, visualize a energia Reiki entrando
pelo seu sétimo chakra, numa cor clara, pode ser branca, azul, lilás, e ela entra pelo seu sétimo chakra e vai entrando pelo topo do crânio, descendo por todo o seu corpo, enchendo de paz e de energia todas as suas células, ativando e equilibrando cada um dos seus chakras. Visualize essa energia percorrendo e preenchendo todo o seu corpo. Seu corpo agora se transforma em luz. Seu corpo é luz da cabeça até os pés, trazendo cura, relaxamento, dissolvendo todos os seus bloqueios, aquecendo e acalmando o seu interior. Se você já tem o segundo nível e quiser mentalizar alguns dos mantras e símbolos sagrados, mentalize-o agora, na intenção de se conectar com a energia do rei. Observe seus pensamentos. Se algum pensamento veio à sua cabeça, não julgue. Agradeça e deixe ir embora, como nuvens no céu. Perceba como está o seu corpo. Perceba se há ansiedade, se há medo, se há tristeza. Nomeie o que você está vivenciando, sem se identificar com eles, apenas reconhecendo. Vá trazendo novamente o foco para a sua respiração. Vai inspirando e expirando, sentindo o seu corpo mais uma vez relaxado e equilibrado. E quando estiver pronto, vá abrindo seus olhos. Respire fundo e vá voltando para cá. Todas bem? Marina, Andréia, Débora. Sim, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Oi, Sim, tá tudo bem. tudo que bom. Conseguiu fazer a meditação? Sim, A André consegui. disse que está bem relaxada. Botou no Sim. chat, que bom. Ficaram com alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Ninguém quer falar nada agora depois dessa meditação. Enquanto vocês estão voltando, né? Então, assim, eu falei do nível 2, né? Dos símbolos que eles ajudam. A gente também pode usar eles para enviar reiki à distância para as pessoas que a gente sabe que
estão passando por esses momentos, então a gente não precisa só aplicar o reiki, mas para enviar à distância é importante e é necessário ter o reiki 2, sim. Né? Então, assim, quem ainda não fez o 2, é importante o aprendizado dessa técnica, porque ele nos ajuda ainda mais a lidar com esses problemas e nos dá mais ferramentas para lidar com tudo isso. Né? Agora vai ter, no dia 29 e 30, eu vou ter uma turma, aqui a última do ano, né? E aproveitando que é novembro, tem uma ideia de Black Friday. Então, quem não fez e quer aproveitar, tem, tem uma promoção aí. É só entrar em contato comigo que eu dou mais detalhes. Deixa eu ver aqui o que a André botou. A Andréia disse que não consegue nem abrir a tela nem o microfone, né? Achou a aula ótima, muito obrigada, né? Ela que trabalha com as PICs, aplicando reiki com meditação em grupo de crianças, adolescentes e idosos, foi divina. Ai, que coisa boa, né? Então, assim, Andréia, assim, que bom saber que tu já está trabalhando e levando o reiki, a meditação, para mais pessoas. Com certeza tem tudo a ajudar, né? Então, assim, qualquer dúvida que tu tiver, tu pode me perguntar e me adoraria conhecer um pouco mais do teu trabalho, que tu pudesse compartilhar, né, esses benefícios, né? Porque eu falei muito dos benefícios, mas que bom que tu pode estar trazendo a tua vivência, né, e comprovando que tudo que foi dito, ele está acontecendo, né? Então, assim, que bom, há 3 anos levando, ótimo, ótimo, parabéns, que coisa boa, né? Então, a Débora ficou com alguma dúvida, Débora? Débora só tem o nível 1, não sei se ela está aqui ou foi, Estou né? aqui. Tá aí. Não, Ficou nenhuma com dúvida. nenhuma dúvida. Não, não. Então, Só assim, querendo fazer os próximos. que bom, Débora. E assim, ó, mesmo eu sei que tu dissesse, né, que tu quer estudar mais, fazer os outros níveis, mas é importante a gente poder estar cada vez mais estudando e aprofundando e outras técnicas, né? Então, assim, não é só o nível 1, nível 2, nível 3, e se aprofundando, né? Então, assim, se está chegando aqui, eu tenho tenho, além lá do YouTube com outras aulas, tem essas que estão na Hotmart, poder estudar e poder avaliar, né, de várias técnicas e formas e entender cada vez mais como a gente pode ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. Então, quanto mais tu puder te dedicar para esse estudo, bem bom. Sim, sim. Eu estou usando bastante. Eu trabalho com uma pessoa que ele trabalha nessa área de inteligência emocional. Então, é algo que Ah, me chamou bastante atenção, sabe? E é algo aham. que eu gosto de fazer. Eu Ai, gosto que de ajudar bom. as pessoas, então eu tenho que estudar para poder ajudar, né? E o nosso E mundo precisa muito disso. o que que é que essa pessoa, como é que ah, Inteligência emocional. sim, mas assim, mas fala, mas tem algum trabalho específico, alguma clínica? Sim, ele tem o espaço dele, a gente trabalha também em outras cidades, ele vai fazer os cursos dele também.
Aham, Final de semana a gente vai aqui tem o que é o Paraguai, né? Aqui do lado, Santa, aham. a gente vai lá fazer, a gente foi 3 vezes lá. É, assim, tem bastante brasileiros que moram lá. E a depressão, a ansiedade lá é surreal. Muito, muito, sim, sabe? Então, Uhum. hoje em dia, depois de tudo que eu estudei, que eu já estou em estudo com ele faz um ano já, e eu sei, não absorvo mais os problemas das outras pessoas para mim. Que Porque bom. antigamente eu absorvia muitos problemas dos outros e eu ficava mal, mal, mal. E agora eu entendi que o problema seu é seu, não é meu. Eu acolho ele, mas não é meu. Sim. Mas Então é uma. Pode falar. quanto mais tu mantém a tua vibração elevada, melhor tu vai poder lidar e fazer essa separação. Sim, Então, assim, tu tem o nível um. A autoaplicação do reiki, ela é muito importante, porque ela vai sim, te ajudar a manter a tua energia elevada no momento em que tu tá em contato com as pessoas que estão com a energia mais baixa, sim, né? sim. Então é algo assim que eu estou estudando, até eu estava fazendo os outros cursos com ele, terminando. Aí eu fiz o nível um e me apliquei, né? Tipo, eu me aplico todo dia, né? Então, não sendo dado todo Uhum. dia, mas sempre, sempre tô. E, e eu quero fazer, ano que vem, eu vou fazer o Barras de Axis também, que é porque para trabalhar os traumas, né? Das pessoas. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não, né? Uhum. Você bem mais, sabe bem mais que eu. Então, é tipo assim, algo que eu tô a caminho e tipo, que é algo que eu quero para a vida, né? Tem Que pessoas que bom, vão aceitar e tem outros que vão aceitar e a gente pode ajudar de uma forma ou de outra, né? com certeza. Gurias, eu quero agradecer a presença de todas. Espero ter ajudado, espero ter trazido, colaborado um pouco para questionar algumas coisas, lembrar outras, trazer coisas novas, Sim, né? E vocês sabem que eu estou sempre à disposição lá no nosso grupo, o que vocês precisarem, contem comigo, tá? E eu lá no nosso grupo vou botando mais detalhes depois de como assistir a aula, né? Para quem quer rever a aula ou passar, compartilhar com outra pessoa e das próximas aulas também. Muito obrigada. Marina, muito obrigada. Andréia, Débora, a Adri não está mais aqui, mas né, muito obrigada pela presença de vocês. eu que agradeço. Gratidão. Né? Então, beijo no coração de cada uma de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.